Vou fazer a nossa aula hoje de matemática, tá bom? Virada para o computador, para vocês acompanharem a correção da revisão de matemática, tá bom? Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, quero que todos prestem atenção. Quem puder e já tiver feito a revisão, pegue a sua para a gente poder fazer a correção juntinho, ok? Então, vamos lá, vamos começar, ó. Revisão de matemática. Número 1, com atenção, complete as lacunas abaixo. Então, aqui, ó, acompanhem comigo, ó. Letra A, o número 1783 tem quantas ordens? Ele tem 4 ordens, por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 4 sequências numéricas. Eu tenho o 3, o 8, o 7 e o 1, tá bom? Letra B, o número 785 tem 3 ordens. Por quê? Porque eu tenho apenas 3 sequências numéricas, o 5, o 8 e o 7, tá? E na letra C, o número 3472 tem 4 ordens. Por quê? Porque eu também tenho aqui uma sequência com 4 números, ó, 2, 7, 4 e 3, tá bom? Aí a gente vai descendo lá no número 2. De acordo com o exemplo, decomponha os números abaixo. Nós fizemos essa atividade, acho que semana passada, não foi? Então, a gente só vai rever. Ó, exemplo. Ó, número 2. De acordo com o exemplo, decomponha os números abaixo. O exemplo que nós temos aqui é 4.822. Então, eu decompus ele. O que é decompor? A gente separa ele, né? A gente separa o numeral por classe. Então, ó, o 4, ele se refere à unidade de milhar. O 8 se refere a centena. O 2 se refere a dezena. E o outro 2 se refere à unidade, ok? Então, nós vamos aqui para a letra A, ó. 1.756. Nós vamos ter aqui de vermelho as respostas, tá, galera? Ó, uma unidade de milhar, 7 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Na letra B, 44.652. Então, eu vou ter 4 dezenas de milhar, mais 4 unidades de milhar, mais 6 centenas, mais 5 dezenas, mais 2 unidades, tá bom? Na letra C, eu tenho 61.891. Então, eu vou separar, ó, 6 dezenas de milhar, uma unidade de milhar, 8 centenas, 9 dezenas e uma unidade, certo? E na letra D, eu tenho 7.564. Então, eu vou ter 7 unidades de milhar, 5 centenas, 6 dezenas e 4 unidades, tá bom? Aí, lá no número 3, eu tenho assim, ó, escreva os números abaixo por extenso. Escrever por extenso é quando nós falamos, nós escrevemos da forma com que nós falamos. Eu corrigi algumas revisões de alguns alunos que já fizeram e a mamãe me mandou a revisão pelo WhatsApp. Eu vi alguns erros que eu já falei algumas vezes com vocês que não podem ocorrer. Por exemplo, quando eu tenho aí na letra A, ó, 88.397. Então, o meu número é 88.397. Tem gente que está colocando assim, ó, 88.397. Eu não tenho que ter vários E's, certo? Eu vou separar com uma vírgula a minha classe das unidades do milhar. E eu não vou colocar um monte de E. O meu número é 88.397. Não, é 88.397. Eu não tenho que ter mais um E. Eu não tenho que acrescentar mais um E. Então, por favor, quem colocou esse E a mais, apague, ok? Então, ó, letra A, 88.397. Letra B, 13.600 com SC, tá bom? 647. Letra C,
28.831. Letra D. Deixa eu descer aqui porque vocês não estão vendo. Letra D. 37.242. E letra E. 98.785, ok? Apaguem os E's a mais que tem aí na atividade de vocês. Não é para colocar esse monte de E, tá? Número 4, complete com os sinais de igual ou diferente. Então, aí na letra A, nós temos 873 mais 873. É igual ou diferente de 873 mais 873? Ele é igual. Por que igual? Porque os dois resultados darão a mesma coisa, né? Então, esses números, eles são iguais. O resultado deles é igual. Já na letra B e na letra C, eu terei dois resultados diferentes. Então, ó, 908 menos 787 e 450 menos 322. Quem fez a continha viu que o resultado é diferente. E na letra C, a mesma coisa. 625 menos 139 não tem o mesmo resultado que 486 mais 139, tá bom? Número 5. Complete com os sinais de maior ou menor. Então, ó, nós temos aqui, coloquei aqui ao lado, ó. Espero que todos consigam ver, ó. Coloquei aqui ao lado os dois resultados, tá? Das contas, para vocês perceberem que todos os resultados são menor, tá bom? Então, ó, 2.104 mais 875 é igual a 2.979. Já 1.104 mais 2.024 é igual a 3.128. Portanto, a primeira opção é menor, porque aqui eu tenho resultado e vi que o primeiro resultado é menor do que o segundo resultado. A mesma coisa na letra B. 9.815 menos 3.578 é igual a 6.237. Já 10.815 menos 3.578 é igual a 7.237. Então, o 7.000, ele é maior do que o 6.000. Mas, como o 6.000 ele está na frente, então, o 6.237 é menor que o 7.237. Então, a gente tem que colocar aqui o sinal de menor, ok? E já na letra C, 99.999 menos 78.547 é igual a 21.452. E 9.999 mais 80.000 é igual a 89.999. Portanto, 21.452 é menor que 89.999. Ok? Conseguiram entender? Façam devagarzinho, corrijam devagarzinho para conseguir fazer certo, tá? Número 6. Classifique as figuras de acordo com a legenda. Ó, então aqui no número 6 eu tenho o que são poliedros e o que são corpos redondos. Lembrando que os poliedros têm todas as faces planas, já os corpos redondos, eles têm faces arredondadas, né? Eles têm partes arredondadas, ok? Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui a primeira imagem, é um poliedro, número 1. Vamos fazer assim por fileira, tá bom? Mais prático. A segunda imagem é um corpo redondo. A terceira imagem também é um corpo redondo. A quarta imagem também é um corpo redondo. A quinta imagem é um poliedro, a sexta imagem também é um poliedro, a sétima imagem um poliedro, a oitava e a nona também são poliedros, tá bom? Poliedros possuem faces planas, corpos redondos, lados que têm curva, ok? Ou são circulares. Número 7. Observe as figuras e complete a tabela. Então, aqui nós temos os sólidos geométricos, né?
E aqui nós temos, ó, o número de faces, de vértices e de arestas, ok? Então, vamos lá, ó. A primeira imagem aí, que parece um cubinho mais achatadinho, né? Ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A segunda imagem, que é uma pirâmide, ela tem 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Já o cubo, ele tem 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. O prisma de base triangular, ele tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. E já o nosso paralelepípedo, ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Lembrando que para ver as faces, nós temos que ver todos os lados daquela forma geométrica. Para ver os vértices, nós temos que ver as pontinhas, os biquinhos, vocês se lembram? E para ver as arestas, é só ver quantas linhas cada forma geométrica possui, tá bom? É só contar devagarzinho. Teve muita gente que errou e também teve muita gente que acertou. Então, assim, ficou meio dividido, tá bom? Mas a maioria acertou. Errou um númerozinho ou outro, que é normal, mas acertou a grande maioria das questões, ok? Então, vamos lá, ó. Responda. Número 8. Letra A. A unidade fundamental das medidas de comprimento é o metro. Tudo que nós medimos, nós partimos a partir do metro. O múltiplo é aquilo que está para cima, né? Que a gente aumenta. E o submúltiplo é aquilo que está para baixo, aquilo que a gente diminui. Vamos lá. O múltiplo do metro é o quilômetro. E o submúltiplo, o centímetro, tá bom? Essas são as medidas mais utilizadas. Ó, que múltiplo do metro é mais utilizado. Nós temos vários outros múltiplos do metro, porém o quilômetro é o mais utilizado, tá bom? Agora, número 9, qual é a unidade de medida usada para medirmos uma estrada? Quando a gente tem uma grande distância, essa grande distância a gente mede como? Em quilômetros, né? Tudo que é distante a gente mede por quilômetros. Já o que são tamanhos razoáveis, né? Um tecido, a altura de uma casa, a altura de uma porta, de uma janela, né? A medida de uma janela. Geralmente nós medimos em metros, tá? E coisas pequenininhas, por exemplo, uma esponja, uma colher, um lápis, um garfo, uma faca, um copo, nós medimos em centímetros, ok? Então, vamos para a nossa última página. Número 10, perdão. Complete as lacunas como se pede. Então, ó, letra A. Deixa eu descer mais um pouquinho. Isso. Letra A. A gente aqui tem que fazer os cálculos. Tia, mas como que eu vou fazer esse cálculo? Se eu sei que 1 quilômetro, 1 metro é igual a 1.000 metros, desculpa, gente, 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, basta apenas eu multiplicar. Então, se eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros, 5 quilômetros terão 5.000 metros. Se eu multiplicar 1.000 por 5, ou então somar o 1.000 5 vezes. Aqui na letra B, eu já tenho que fazer o quê? Dividir. Se eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, certo? Quanto que eu vou ter se eu tiver apenas 50 centímetros? E 50 centímetros é metade de quanto? É metade de 100, certo? 50, mas 50 é igual a 100. Então, eu vou usar uma vírgula para distinguir a minha, ó, metragem. Então, ó, 50 centímetros é igual a 0,5 metros, ok? Então, ó, 50 centímetros é metade de 1 metro. Então, eu represento com 0,5. E já 0,5 quilômetros corresponde a quantos metros? Vamos lá, se eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros, eu vou simplesmente dividir essa quilometragem ao meio. Então, se 1.000 dividido por 2 é igual a
500. Então, eu sei que meio quilômetro é igual a 500 metros, ok? E já na letra D, eu vou multiplicar ou vou apenas somar, depende de cada um. Cada um faz do jeito que achar mais fácil. Então, vamos lá, ó. 1,5 quilômetros. Esse 1 antes da vírgula representa 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro, eu sei que tem 1.000 metros, certo? E esse 5 depois da vírgula significa que eu tenho mais meio quilômetro. E meio quilômetro, ó, é igual a 500 metros. Então, eu simplesmente vou somar 1.000 mais 500. 1.000 mais 500 é igual a 1.500, ok? Então, ó, lá no número 11 agora, calcule o perímetro das figuras. Tia, como que eu calculo o perímetro mesmo? Perímetro é a parte de fora de uma forma geométrica, é a parte de fora, né? Quando a gente mede o tamanho de um terreno. Então, ó, aqui eu expliquei isso antes de vocês fazerem a revisão. Quando eu tenho, por exemplo, apenas uma medida, significa que todos os meus outros lados possuem a mesma medida, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, 18 mais 18 mais 18 é igual a 54. Aí, eu vou para a próxima figura. Eu tenho, ó, duas medidas. Então, eu tenho aqui o 15 mais o 9. Então, eu vou somar 15 mais 15 e depois 9 mais o 9 do outro lado. E eu vou obter 48 centímetros de perímetro. Aqui, ó, a mesma coisa. Eu tenho 42 centímetros nos meus 4 lados. Então, se eu tenho nos 4 lados, significa que eu vou ter que fazer 42 mais 42 mais 42 mais 42 ou 42 vezes 4, que é muito mais rápido de fazer, ok? Aí, aqui, ó, nesse pentágono, eu já tenho cada lado com uma medida diferente. Então, aqui, ó, ele me deu todas as medidas que eu preciso somar. Então, eu simplesmente vou somar 6,8 mais 5,9 mais 6,3 mais 4,8 mais 6 centímetros. E eu vou chegar ao resultado de 29,8 centímetros, ok? E aqui, nessa outra figura, a mesma coisa. Olha, eu tenho todas as medidas de todos os lados. Então, eu vou somar 4 mais 12 mais 6 mais 7, que vai ser igual a 29 centímetros, ok? E aqui na última imagem, se eu tenho apenas uma medida, significa que todos os meus outros lados possuem o mesmo tamanho dessa medida. Então, eu vou fazer aqui 7,3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai ser igual a 29,2, ok? Então, ó, vamos para o número 12, que é a nossa última atividade. Esta é a planta baixa da casa de Marcelo. Observe e é para responder as questões a seguir. Cada quadro corresponde a 1 centímetro. Agora, responda qual a área. Então, vamos lá. Para ver o tamanho da área, eu tenho que apenas contar os quadradinhos, certo? Ou eu conto um por um, ou eu conto o que está na vertical vezes o que está na horizontal, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos contar quantos quadradinhos tem na sala. Na sala, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 vezes 5 é igual a 50 centímetros. Já o quarto do irmão da Marcela. Então, vamos lá. O quarto do irmão da Marcela é o 2, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 1, 2, 3. 4 vezes 3 igual a 12 centímetros. Letra C, o quarto da Marcela. O quarto da Marcela é o número 3. 1, 2, 3, 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5 igual a 20 centímetros. Gente, quem quiser pode contar um quadradinho de cada vez. Isso aqui é muito demorado.
A gente fazendo a multiplicação da vertical pela horizontal é muito mais fácil, tá bom? A gente conta a quantidade de quadradinhos que tem na vertical vezes a quantidade de quadradinhos que tem na horizontal, tá bom? Agora a gente vai ver o corredor, ó. O corredor, como são pouquinhos, é mais fácil a gente contar de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então, ó, o corredor tem 10 centímetros. O próximo é a letra E na cozinha. Cozinha é o número 5, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3 é igual a 12. E o número 6, que é o banheiro. Então, a gente vai contar de 2 em 2, porque aqui não precisa multiplicar, ó. 2, 4, 6, 8 centímetros. E o quarto dos pais da Marcela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3. 6 vezes 3 igual a 18, ok? Então, ó, aqui estão os resultados, tá? Corrijam, prestem atenção, tá? Vou colocar no grupo a revisão corrigida, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês olharem lá. Não vou colocar apenas a revisão de matemática, porém colocarei todas as revisões de todas as matérias, tá bom? E quem ainda assim continuar com dúvidas, me chama. Tia, não entendi, tia Débora. Eu ouço assim, tia Débora, desculpa incomodar, tia Débora, desculpa a hora, não tem problema. Se vocês estiverem fazendo tarde, porque às vezes acontece, a gente tem que fazer atividade à noite. Se vocês mandarem mensagem muito tarde, eu não vejo. Quando eu estou acordada, eu vejo, respondo. Mas às vezes a Débora tá dormindo, né? A tia Débora responde no outro dia de manhã, tá bom? Mas podem mandar que eu vou responder as dúvidas de vocês, ok? Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima semana.